Hey galera, meu nome é Jason, estamos aqui no novo Fala Mais Desenha. E primeiro desculpem a demora aí, porque o vídeo era para ter saído dia 10, né? Mas acabou tendo vários problemas, teve Enem esse último fim de semana. Aí eu não queria soltar o vídeo também enquanto estava tendo Enem, porque não ia atingir tanto view, então resolvi soltar hoje, segunda-feira. Pra vocês é hoje, né? Pelo menos eu tive que gravar um pouco antes, apesar de estar gravando um pouco atrasado. Eu vou continuar aqui a ilustração do Final Fantasy, né? Só que dessa vez eu tô fazendo diferente da primeira vez que eu tinha feito, né? A primeira vez eu tava falando, eu fiz a gravação enquanto eu tava fazendo o vídeo. Só que daquele jeito eu não conseguia nem me concentrar tanto no desenho, nem me concentrar tanto no que eu tava falando, assim, ainda sou muito ruim pra desenhar e falar ao mesmo tempo. Por isso que nos vídeos das dicas de desenho você costuma ver eu parar pra poder falar e explicar as coisas pra vocês. Aí nesse eu resolvi gravar antes e gravar o áudio separado. Assim também, tipo, eu consigo resumir mais o que eu falo e consigo mostrar mais parte de desenho pra vocês, porque eu acelero um pouco o vídeo, então não fica só uma luva igual aconteceu no outro. Antes de mais nada, eu queria falar pra vocês da SketchCon, que eu já tinha anunciado no outro vídeo, mas caso você não tenha visto, eu vou estar relembrando. Ela vai acontecer agora dia 19 de novembro, é domingo, esse domingo no final de semana. Ela vai ser no Jazz Resto e Burger, que fica na Vila Mariana, ao lado do metrô Ana Rosa. A SketchCon ela vai estar sendo promovida pela editora Criativo e vão ter vários artistas, inclusive vários youtubers vão estar lançando material lá, sketchbook, e eu vou estar lançando um livro de dicas para quem quer fazer mangá, quem nunca fez mangá e está interessado. É um livro assim que resume várias coisas, que tem várias dicas, exatamente para você conseguir fazer um mangá do começo até o final. Então acho que vale muito a pena para vocês que têm vontade aí de fazer o seu próprio mangá, tá indo lá e adquirindo o seu. Mas caso você more muito longe e não possa ir, o livro está em pré-venda no site da Criativo. E você consegue adquirir ele até dia 18, então repara bem nessa data, né? Até dia 18 você consegue adquirir ele lá com 20% de desconto. Então dá uma olhadinha no site, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só dar um clique aí e adquirir lá o seu caso você não possa ir. Mas se você tiver a opção, né? Você morar perto, assim, seus pais conseguirem te levar lá no SketchCon, dá um pulo lá na mesa que eu vou estar vendendo artes originais e várias outras coisas, além de você poder bater um papo comigo e com vários outros artistas que vão estar lá. Então vamos nessa, vamos pro tema do vídeo. Esse tema, né, ele é bastante perguntado, né, quantas páginas se usa, né, num mangá. Eu vejo muita gente comentando isso, não só no meu canal, como em outros canais, já me perguntaram isso na página, já vi várias perguntas, é uma pergunta que as pessoas têm muito. E acho que a primeira resposta que eu tenho que dar pra isso é que é você que decide. Eu já falei várias vezes no canal aqui que não existe regra, né, pra fazer um mangá. Você faz do jeito que você achar melhor e é isso, né, é a sua expressão. Mas existem certos conceitos, né, ou consensos do que a gente pode fazer, do como que fica melhor e tal, como que é melhor principalmente para quem está começando, quem ainda não tem muita experiência. E é isso que eu vou tentar abordar um pouco nesse vídeo. É tentar dar algumas dicas de quantidade de página para você, para que você possa se guiar melhor quando eu estiver começando. Então tá, vamos começar assim. Quando você não tem que decidir, né, quando não é totalmente escolha sua o número de páginas, geralmente é para algum concurso, né? Você vai saber o número de páginas se você, por exemplo, vai participar de um concurso, eles pedem no edital a quantidade de página mínima e às vezes até a quantidade máxima de páginas que eles querem. Então, vamos supor, os concursos que aconteciam aqui no Brasil, infelizmente não acontecem mais, né? Faz tempo que eu não escuto falar de nenhum concurso aqui no Brasil, eles fecharam, mas os concursos que aconteciam aqui, eles pediam 25 páginas. Então essa era uma média, de 20 a 25 páginas, no máximo 30 alguns concursos pediam. Então você já tinha esse limite, você já ia ter que trabalhar dentro dessa média que eles sugeriram. O concurso da Jump, né, da Shonen Jump, tá até rolando um agora aí pelo site da Mad Manga e tal, ele pede o mínimo de 31 páginas e o máximo de 45. Então você tem que conseguir completar uma história, fechar, né, uma história
dentro desse limite de páginas. Vale lembrar que todo concurso, é muito raro você ter um concurso que peça série. Eu cheguei a comentar isso em outro vídeo também. Então, one shot. Sempre os concursos vão pedir one shot. Eles querem ver a sua capacidade de contar uma história do começo ao fim. E isso vai atrair mais, né, os leitores e tal, que não vão ter que ficar esperando por uma continuação para poder ver o final da história. Então, one shot. A maioria dos concursos sempre pede one shot. Então, por que você deve, né, fazer um one shot com poucas páginas? Né? Eu vou dizer aqui que eu acho, né, eu sou defensor de sempre que você vai começar a fazer, principalmente se você está começando a fazer quadrinho, começando a fazer mangá, começar com one shot em poucas páginas. Eu sei que a maioria começa imaginando uma série e tal, mas eu já falei em um vídeo por que você deve começar pelo one shot, e eu vou falar aqui por que fazer esse one shot com poucas páginas. Você fazer um one shot com pouca página vai permitir que você termine ele muito mais rápido do que se você fizer um one shot com muita página ou uma série. Terminar ele mais rápido, principalmente quando é o seu primeiro mangá, vai te ajudar a ganhar experiência. Quanto mais rápido você fizer, né, você conseguir fazer vários one shots e tal, você vai ganhar experiência nesse sentido de aprender a contar uma história do começo ao final, desenvolver personagem, e é mais fácil você ver o que está errado também. Porque em uma série você deixa muita coisa para depois, muita ponta solta. E se você faz uma série que você larga, é difícil você analisar aquela obra como um todo para saber o que você errou, o que você não errou. Fazer um one shot de pouca página, então, é você conseguir contar do começo ao fim, conseguir analisar bem, mostrar para as pessoas assim, de modo que elas não precisam ler 500 páginas e tal, elas conseguem ler sua história rápida e dar um feedback rápido para você também do que é aquilo. Então é muito mais fácil de você conseguir comentários das pessoas, é muito mais fácil de você mesmo conseguir fazer a história do começo ao fim e de você mesmo conseguir analisar a sua história. Claro que uma das desvantagens, né, de você fazer uma história de poucas páginas é que você não tem como contar uma história tão boa quanto uma história de muitas páginas. Quando eu digo tão boa, eu digo no sentido de aprofundamento, né? Porque você pode contar uma história assim muito boa em poucas páginas, né? 20 páginas, por exemplo. Só que é muito difícil em 20 páginas você conseguir apresentar personagem, desenvolver bem esses personagens, apresentar características importantes da vida dele para o leitor, a ponto de fazer o leitor se importar com aquele personagem, montar toda a trama e apresentar outros personagens, fazer o leitor se importar com esses outros personagens. E vamos supor que você mate um desses personagens, fazer o leitor chorar a morte deles. É muito difícil fazer isso quando você está trabalhando com poucas páginas. Quanto mais páginas, geralmente, mais você pode desenvolver o personagem e fazer o leitor sentir empatia por ele. Então, essa é uma das desvantagens, claramente, assim, de você fazer uma história com poucas páginas. Hooligan, eu comecei com 20 páginas. Foi para um concurso de uma revista chamada Ação Magazine, que ela também, ela fechou, né, mas ela estava com um projeto para ser lançada já faz um tempo, em 2010, 2011 por aí. E ele teve esse problema, eu tinha criado um mundo, né, e tal, inteiro, e eu só pude desenvolver muito pouco, apresentar os personagens ali, resolver uma situaçãozinha simples, e o mundo ficou bem pano de fundo mesmo, eu queria explorar ele mais, só que eu não pude em 20 páginas. Foi um dos motivos pelo qual eu transformei Hooligan em série depois, para poder explorar o mundo e tal, e criar várias outras coisas em cima daquele mundo que eu tinha gostado. Então, nada impede também de que você fazer um one shot que você goste, que você acha que dá para tirar mais coisa dele, e depois você transformar ele numa série, ou até numa minissérie. Mas, como eu disse, tem várias vantagens para você fazer, e se você quiser participar de concursos e tal, você tem que saber fazer um one shot. Então, ter experiência já antes é muito bom, porque evita que você faça o seu primeiro one shot ali para um concurso e ele acabe saindo ruim, porque quase sempre o primeiro mangá que a gente faz vai sair meio ruim, né? A gente não tem experiência e tal, é meio que inevitável. O meu primeiro one shot, ele chamou Esker, ele era um one shot policial, né? Uma história policial, e eu acho ele bem ruinzinho. Acho ele um dos piores dos meus mangás até agora. E olha que eu já tinha feito alguns outros mangás antes dele. Mas como ele foi a primeira história que eu fiz que era fechado, one shot, e que tinha poucas páginas, eu não soube fazer tudo direitinho, tal, do modo como eu queria, ou como era para ser feito, ele ficou bem corrido. Então, voltando aqui, só para falar, o que eu aconselho é você fazer um one shot nesse limite assim, de 20 a 30 páginas, mais ou menos, para você ir pegando experiência e tal.
e principalmente para caso você queira participar de um concurso, porque essa é a média que os concursos pedem. Outra coisa é que quando você vai fazer uma série, cada capítulo ele é praticamente um one shot, né? Você tem que contar uma historinha nele. Hooligan, por exemplo, cada capítulo tem 20 páginas. Fazer um one shot me ajudou muito a desenvolver os capítulos de Hooligan certinho, para que eles consigam contar uma história e terminar ali dentro daquele limite de páginas sendo interessante, né? Porque geralmente quando não acontece muita coisa em um capítulo, ela acaba sendo um pouco chato. Então, fazer one shot vai até te ajudar quando você tiver que fazer a sua série. Porque realmente fazer uma série é dificuldade à parte, assim, eu vou falar só sobre série em outro vídeo futuramente aí no canal. E por último eu quero dar uma dica aqui, que foi uma coisa que eu achei bem interessante, que é como você desenvolver, né, você dividir a história em poucas páginas, caso você tenha que fazer aí um one shot com, por exemplo, 20 páginas, como você pode dividir a história para poder contar o que você quer nessas 20 páginas. O ideal é que você consiga, né, dividir a história certinha para que você conte a história inteira nessas 20 páginas. E uma coisa interessante é você começar mais ou menos do meio e apresentar os personagens enquanto isso. Então vamos fazer assim, nas primeiras 5 páginas você pode apresentar os personagens, apresentar a trama, né? E você vai contar ali daquela história. Então nessas primeiras 5 páginas você pode mostrar qual é a história que você está pretendendo contar, né, com algum acontecimento já, e desenvolver os personagens enquanto você já vai contando aquilo para encaminhar. Já que são poucas páginas, não dá tempo de você ficar mostrando o mundo comum do personagem e tal, coisa do tipo. Já é legal você começar com a ideia da trama e ir mostrando o personagem ao longo disso. Mas com 5 páginas você já tem que ter seu personagem apresentado e sua trama apresentada. Porque nas próximas 10 páginas você vai só desenvolver essa trama e caminhar para o clímax para fazer o encerramento desse fecho nas últimas 5. Então fica 5, 10, 5. 5 páginas para apresentação, 10 páginas para desenvolvimento e 5 páginas para desfecho, né, para conclusão. Eu acho que esse é um jeito legal de você dividir quando você estiver fazendo o seu storyboard. Eu também quero fazer um vídeo específico falando sobre storyboard, para mostrar como é que faz e tal, dar algumas dicas aí para vocês fazerem, porque eu acho que é uma das melhores técnicas para você conseguir controlar o número de páginas e ritmo de história, sem você gastar horas e horas e horas e talvez até semanas de trabalho para de repente descobrir que sua história está rápida demais ou lenta demais. Enfim. Então, resumindo tudo que eu falei aqui no vídeo, faça um one shot, comece pelo one shot, faça ele com poucas páginas, tente dividir ele em 5, 10, 5, né? Essa divisão de páginas, e treine bastante. Faça a quantidade máxima de one shots que você conseguir fazer para você treinar, que isso vai te dar muita experiência. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Em breve eu vou postar o link desse desenho que eu estou fazendo aqui, né? Eu já finalizei ele. Eu vou postar também um speed art dele completo, que daí sim mostrando o desenho meio que do começo até o final. E deixe seu like se você gostou, comente aí outros temas que você quer ver, comente aí se você tem alguma dúvida ainda sobre one shot de poucas páginas e tal, ou ainda alguma dúvida sobre a quantidade de páginas que você deve fazer na sua história. Lembrando que cada história tem uma quantidade de páginas que ela pede, né? Então depois de um tempo, se você estiver livre mesmo, se você estiver fazendo um quadrinho por você, né? Não é para nenhum concurso, não é para nada específico, cada história vai pedir um número de páginas. Se você tem uma história que ela é muito complexa, geralmente ela vai exigir mais páginas. Se você tem uma história que ela é um pouco mais simples, você pode conseguir fazer ela em menos páginas. O ideal é que sempre você tente fazer no mínimo de páginas possível que você consegue, para que não fique um negócio muito grande e acabe ficando chato e o leitor não queira continuar lendo, né? Não tem essa motivação. Então, muito obrigado de novo por ter assistido e falou, galera, até o próximo vídeo.